não é? E infelizmente, no Brasil principalmente, nós temos uma cultura, e na nossa região não é diferente, de que qual é a verdadeira função do vereador. Então a gente passa por esse problema. Às vezes a gente é parado na rua, recebe solicitações que não é o papel do vereador. Mas ao mesmo tempo a gente também sabe que nós também não podemos fazer uma cortina, né, de fumaça até de que não tenha político que faça determinadas coisas que não condizem com o papel do vereador. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, nesse período que nós estamos passando da pandemia, está havendo várias campanhas de solidariedade. Mas se um vereador aparecer para fazer um ato solidário, ele vai ser taxado de estar usando o momento politicamente, né? Mas é oportunista, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo sempre nos cobram ações. Então isso é só um exemplo de o quanto é difícil. Por outro lado, no início do meu mandato eu costumava falar muito que a gente tinha que ter um papel até pedagógico na Câmara para passar para a população o que é realmente a função do vereador. Está lá no regimento interno, seu artigo 2º, falando as 5 funções de um vereador. E a legislar, a questão da fiscalização, que é muito importante, a administração, aqui no caso é a administração da Câmara, não é? Tem tantos funcionários, então também é um papel de administrar que o vereador tem. O papel de julgar, quando ele julga as contas do prefeito, as ações do prefeito e secretários e também ações de vereadores. E também temos o papel de assessoramento ao Poder Executivo, que são as famosas indicações, não é? Só que o que eu mesmo critico muito do jeito que é feita as indicações, uma vez que ela não tem papel, não tem função de lei, né? Você faz o pedido, mas não tem nenhuma garantia que aquela indicação será cumprida. E isso às vezes gera frustração. Você faz a indicação e não é atendido. Mas eu sempre falo que nós temos que, principalmente Ouro Preto e Mariana, né, que são municípios importantes no país, nós temos que dar importância à função de vereador, principalmente nessas cidades. E eu procuro fazer isso sempre levando temas da política nacional e até mesmo internacional para a Câmara. Nós não podemos limitar o papel de uma Câmara tão importante quanto a de Ouro Preto para ficar discutindo, às vezes, aonde vai colocar container de lixo, capinas de rua, indicações que asfalta tal rua, asfalta rua A, rua B. Eu acho que o nosso papel ele tem que ser valorizado principalmente pelos vereadores, né? Aprofundar mais nas discussões. Estamos passando por um momento político tenso no país, então a função do vereador, por estar mais próximo da população, ele tem que ser levado a sério, né? O vereador, mesmo tempo que ele está mais próximo da população, ele tem que ter meios da população chegar até ele. Então você se preocupa com isso, como é que o seu canal de comunicação, você para ter esse contato? Às vezes a gente tem um vereador que é muito difícil o acesso a ele. Então, é onde a população deve estar sempre avaliando os mandatos, né? Não só fazer essa avaliação em época eleitoral, porque com o tanto de informação e desinformação que é passada nesse período, contamina uma avaliação mais realista. Nós temos os canais, né, nas redes sociais, que também é uma ferramenta que, sabendo usar e fazendo bom uso dela, é muito importante. E nós sempre abrimos o canal de comunicação com os eleitores. E na Câmara também. Sempre que eu só tenho um número de celular, eu divulgo ele nas redes sociais, em todo o material que a gente faz. Eu disponibilizo o meu número de celular, que também é o número de WhatsApp, para que as pessoas entrem em contato. Atendo todos os telefonemas. Eu sei que tem pessoas que não atendem telefone, que só tem um número, ou seja, não é de pessoas conhecidas.
Comigo isso não acontece, atendo todas as ligações. Quando passa o zap, é claro que eu pergunto quem é, né? Porque às vezes a pessoa já vai e já faz a sua reivindicação, fala, não, com quem que eu estou conversando? Mas é dessa forma, com muita transparência, porque é um meio de politizar as pessoas também, né? Então, e aí respondendo de fato a pergunta, eu me elegi na 4ª tentativa, então assim, as derrotas nos ensinam muito mais que as vitórias. Então eu tive um aprendizado ao longo dos anos e estou muito satisfeito com a função de vereador. Quando eu falo, às vezes, o que frustra é você ver que às vezes a solução de um problema está próximo, mas aí como não cabe a solução, não cabe ao Poder Legislativo, às vezes isso frustra um pouco. Mas a gente tem que persistir, né, e indicar caminhos para que as reivindicações da população sejam atendidas. Então, estou satisfeito. Sim, ainda que seja complicada a função, mas é o que eu esperava e dentro do possível eu tenho feito valer os votos que tive, porque eu tento representar de fato as pessoas que votaram em mim, não só as que votaram, mostrar que eu estou à disposição para poder servir da melhor forma a população. Você está falando do meio de comunicação das pessoas com o vereador, e nós vivemos uma época muito difícil, que é a época do coronavírus, a pandemia do Covid-19, né? Então, como a Câmara suspendeu um pouco as atividades dela, voltou agora em online, então essa comunicação, você acha que a Câmara conquistou isso? Ela não vai deixar de fazer reunião online, não vai deixar de transmitir digamos assim, essas reuniões? Como é que você vê o impacto do coronavírus no trabalho do vereador? Então, é prejudicial para todo mundo, né? E ao mesmo tempo a gente não poderia deixar de fazer as reuniões. Foi um aprendizado, está sendo um aprendizado para todo mundo, mais para uns do que para outros, mas a Câmara ela disponibilizou, né, a questão da tecnologia para que pudéssemos fazer as reuniões online. Diga-se de passagem, a Câmara de Ouro Preto é a única na nossa reunião que tem 2 reuniões semanais. Todas as outras câmaras só têm uma reunião por semana. Nós temos as terças-feiras e as quintas. E estamos mantendo essas 2 reuniões ainda no período de pandemia. A audiência é menor, porque teve problema também de transmissão das reuniões pelo Facebook. Então está tendo a transmissão pelo YouTube e também por 2 emissoras de rádio comunitárias de Ouro Preto. Uma que fica em Cachoeira do Campo, é a Sideral, e a província também na sede. Então é uma experiência nova, a gente percebe que há um maior policiamento dos vereadores também, porque na reunião presencial às vezes um interrompe a fala do outro, né? O calor do embate, né? Já nas reuniões online a gente não percebe isso, né? Tem que ter uma disciplina a mais para que a reunião flua, porque senão ninguém entende o que o outro está falando, né? É verdade. Já que a gente está falando do coronavírus, Geraldo, como é que é a sua avaliação sobre o combate do coronavírus em Ouro Preto? Você acha que a Prefeitura tem tomado as decisões corretas, fez o plano de campanha? Como é que você está avaliando a Prefeitura com a questão do coronavírus em Ouro Preto? Eu entendo o seguinte, a administração municipal ela saiu à frente, até mesmo do Estado, né? Foi uma das primeiras cidades a fazer o seu hospital de campanha. E que é questionado porque, infelizmente, ninguém desejava ou desejaria que essa pandemia ocorresse, né? Que é um problema mundial. E ela chega no momento de eleição. Então, a omissão ou a ação do poder público, ela é vista de modo eleitoral ou de modo eleitoreiro, o que dificulta a real compreensão das ações. O hospital de campanha, por exemplo, foi uma ação muito positiva pelo poder público de Ouro Preto.
e que não está sendo usada, diferentemente de algumas pessoas que falam que não está sendo usada. Está sendo usada. E aí o nome também enseja, né, de uma forma pejorativa, porque é hospital de campanha. Então muita gente fala, o prefeito está fazendo campanha no hospital de campanha. Então, assim, o momento eleitoral tem prejudicado as avaliações. Agora, eu também entendo que há ações que elas estão retardadas, já poderiam ter sido feitas. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei que é o uso obrigatório de máscaras, porque o Poder Público Municipal de Ouro Preto não decretou o uso obrigatório de máscaras. Então, esperamos por um tempo, e quando percebemos que a população estava cobrando o uso obrigatório de máscaras e o decreto não saía, eu tomei a liberdade de apresentar o projeto de uso obrigatório de máscara. Então, eu creio que dentro de mais tardar uma semana, Ouro Preto terá uma lei tornando obrigatório o uso de máscaras. Muito bom. A gente está falando de coronavírus e de eleição. E a gente escutou já foi uma decisão preliminar, né, de adiar a eleição para dezembro. Né? Então não vai ser mais em outubro, em dezembro. Por enquanto é isso. Sou a favor de adiar a eleição para dezembro. E há uma corrente ainda da Frente Mineira de Municípios de passar essa eleição para daqui a 2 anos, para fazer uma eleição geral junta, de governador, de presidente, para ter menos gastos. Né? Então como é que você vê esse adiamento das eleições? Você acha benéfico adiar as eleições para 2022, ou mantém agora em dezembro, ou ainda mantém em outubro, de acordo com o que caminhar a crise do coronavírus? Olha, manter para outubro eu acho praticamente impossível. Até porque até as convenções elas ficam prejudicadas com a proibição da aglomeração. Como que você vai fazer uma convenção partidária sem reunir o grupo de filiados, né? Então, mas eu percebo o seguinte, principalmente o TSE, que o ministro José Roberto Cardoso, ele tomou posse agora no final de maio, né? E aí o TSE, ele não quis discutir nem sequer o adiamento das eleições, até porque quem estava como presidente do TSE era a ministra Rosa Weber. E ela, eu tenho certeza que isso foi discutido, ela não poderia opinar de um assunto que ela estaria deixando o comando naquele momento. E o Zé Roberto também, o ministro Zé Roberto, não queria também falar sobre o assunto porque ele ainda não tinha tomado posse. Então, até o adiamento era uma coisa indiscutível, até pouco tempo. Hoje já se fala certo, inclusive com data, que nas cidades onde só tem o primeiro turno será dia 6 de dezembro. E naqueles municípios, né, que tem que ter o segundo turno, o primeiro turno será dia 6 e o segundo turno dia 20 de dezembro. Ou seja, as coisas elas estão caminhando no devido tempo, até para não alarmar e não dizer e começar a ter aí vozes falando que seria um golpe eleitoral no nosso país. Chega de golpe. Mas eu percebo que já também pode entrar na discussão a unificação das eleições. Eu, particularmente, eu sou contra a unificação das eleições. A alternância no poder de 2 em 2 anos ela é importante para a nossa democracia. Há quem fale que a nossa democracia está consolidada, e não está. A todo momento nós vemos aí golpes e mais golpes, desrespeitando a nossa Constituição e, por assim dizer, a democracia do Brasil. Então, unificar as eleições, perde-se um pouco dessa democracia. Tem a questão de deputados, a eleição municipal ela ocorre no meio do mandato de deputados. E é comum que deputados disputem as prefeituras sem precisar renunciar ao cargo de deputados. Eu vejo isso com bons olhos, né, porque é uma possibilidade a mais de escolha para o eleitor.
E a eleição a cada 2 anos também faz com que a política seja um assunto mais permanente na sociedade. Uma população que não discute a política está fadada a ser comandada por qualquer um. Você acha que isso compensa os gastos que fazem com 2 eleições, né? Porque uma das justificativas é essa, que haveria apenas um gasto com uma eleição de 4 em 4 anos, não um gasto de 2 em 2 anos. Então, outra questão também, né? Porque tudo nós estamos vendo aí na pandemia, o discurso seguinte: preserva-se a vida ou preserva-se a economia? Não é? Dá para fazer os dois, não é? Assim também é o gasto com a eleição. Nós temos que ver o custo-benefício disso, não é? Nós temos eu falo isso muito com outros colegas vereadores, que o discurso ele precisa ser invertido, né? Porque hoje todo mundo fala mal da política, mas ao mesmo tempo todos os políticos eleitos, quem os elege? Então o eleitor também ele tem que ser colocado nessa discussão, porque se um determinado político é ruim, e aí eu cito o presidente da República, ele foi deputado federal por 28 anos. Então, ele demonstrou que ele não tinha nenhuma capacidade, ele simplesmente não apresentou nenhum projeto, Leandro, nem para a segurança pública, que é o carro-chefe dele. Então, ali, e mesmo assim, ele sempre era reeleito. Por quê? Quem o reelegia? Então, quando se fala da má qualidade da política, também temos que falar o seguinte: quem está votando nessas pessoas, né? Você citou a palavra má qualidade da política, e tem um assunto polêmico em Ouro Preto, que foi alguns indícios, né, de irregularidades na Câmara Municipal de Ouro Preto. E a Câmara de Ouro Preto gastou R$150 mil, segundo a informação do Luiz Gonzaga, para apurar, né, fazer um dossiê, né, sobre essas supostas irregularidades. Depois que foram levantadas essas irregularidades, a Câmara de Ouro Preto não deu continuidade a esse processo de CPI. Segundo a entrevista do Luiz, que faltavam assinaturas, né? Então, só acha da Câmara pagar esse dossiê, e pagou caro, e não deu andamento a esses procedimentos para apurar sobre o resultado do dossiê. Inclusive você trouxe o dossiê, né? Isso. Na verdade, eu assisti a entrevista do colega vereador Luiz Gonzaga, né, que popularmente conhecido Luiz do Morro, e ali, assim, ele fez algumas confusões na tentativa, né, de esclarecer o que foi a questão da CPI. Então eu até agradeço por essa pergunta para a gente recolocar essa questão para a população, que realmente nos cobra muito sobre isso, né? O que ocorreu foi o seguinte: na legislatura de 2013 e 2016, ocorreram sim diversos fatos com o mau uso do dinheiro público, inclusive com a falta até de pagamento dos impostos da prefeitura. Quando assumimos em janeiro de 2017, esse assunto era muito ventilado na cidade. O que seria feito? O presidente da Câmara, na oportunidade, o vereador Wander Albuquerque, achou por bem contratar um escritório para que fizesse todo o levantamento, porque havia indícios de muitas irregularidades. E então contratou-se esse escritório de Belo Horizonte, mas esse escritório ele não teve o objetivo somente de fazer um dossiê sobre a administração, sobre a legislatura 2013 e 2016. Ela também deu diversos cursos para os funcionários da Câmara, sobre licitação, sobre a tramitação dos processos na Câmara, né, dos projetos. Então, houve esse trabalho desse escritório. E também eles elaboraram uma reforma do regimento interno da Câmara. Então, o escritório foi contratado para diversos serviços, não só o levantamento das contas e contratações de 2013 a 2016. Para isso, foi pago esse escritório 220 mil. Na entrevista, o Luiz fala 120, porque foi feito um pagamento
e foi por 2 anos, né? Esse escritório ficou na Câmara por 2 anos. E aí sim chegou a esse relatório, está aqui, eu vou deixar uma cópia com você. É muita coisa. São 206 páginas e com diversos apontamentos, né? Um que ficou muito famoso, o Luiz falou sobre isso, que é a compra de uma placa de energia solar que qualquer um que for lá nas dependências da Câmara vai constatar que não existe essa placa lá. Mas houve também problemas com contratações e tudo mais. Então vamos lá. O que ocorreu? Quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, e nós descobrimos porque foi feito em uma das idas da Defesa Civil na Câmara, o geólogo Charles Murta, ele nos revelou, né, porque até então ninguém sabia, que em Ouro Preto tem 51 barragens. Você falou isso e deu uma polêmica boa, né? Isso. Então, e ninguém... são 33 barragens. E ninguém sabe qual a condição de segurança dessas barragens. 33 barragens é muita coisa. Será que tem alguma que já está desativada? Então, assim, a gente não tem, continua não tendo um relatório sobre essas barragens. Eu fui e fiz um requerimento pedindo a abertura de uma CPI para analisar as condições de segurança dessas barragens. E aí, curiosamente, na Câmara nós temos 3 blocos partidários. E aí cada bloco indicou, e aí essa CPI ela foi aprovada, teve o parecer da assessoria jurídica da Câmara pela admissibilidade dessa CPI, e aí precisava nomear os 3 integrantes dessa CPI. Então o bloco partidário do qual faz parte me indicou. E o bloco partidário, o segundo bloco indicou o vereador Chiquinho de Assis, e o terceiro bloco indicou o Luiz do Morro, que não aceitou participar da CPI. E essa CPI está parada porque esse bloco partidário, o Luiz não aceitou participar e não indicaram outro nome. Então essa CPI das barragens está parada por esse motivo. É importante olhar isso. Exatamente. A CPI das contas 2013-2016, não fui eu que entrei, o vereador Luiz falou que eu tinha entrado com esse pedido de CPI, não fui eu, ele confundiu. Eu entrei com o pedido de CPI das barragens. E quem entrou com esse pedido de CPI foi o PT, a direção do PT de Ouro Preto. E como aí foi de fora, tinha que ter assinatura de no mínimo 5 vereadores. E aí nós assinamos. Eu, o vereador Chiquinho de Assis, o vereador Alisson Gugu, o vereador Luiz Gonzaga e o vereador Wanderlei Toa, os 5 que assinaram essa CPI. O que ocorreu? Também só restabelecer uma questão aqui, o seguinte, ele falou que quem assina, o vereador Luiz falou na entrevista, que quem assina a CPI não pode participar. Isso não procede. Porque pode ter um pedido de CPI que os 15 vereadores assinem. Então, ou seja, se os 15 assinarem, ninguém vai poder participar. Então, isso não procede. Então, o vereador que assina, ele pode fazer parte sim, até porque quando você assina o pedido de CPI, você não está acusando. Você está se disponibilizando e concordando com que se apure a denúncia. E o que ocorreu? Nessa pedido de CPI, não colocaram prazo, porque existe lá um roteiro do pedido de CPI que tem que constar o prazo tem que ser determinado. Mas também há entendimentos, inclusive no próprio Congresso Nacional, de que, não colocando a data, subentende-se que é durante aquela legislatura. Então isso também é uma coisa fácil de ser sanada. Mas o vereador Tiago Mapa, que foi um dos presidentes da Câmara no exercício 2013-2016, achou por bem pedir uma diligência, e uma diligência ela tem
o prazo dela pode ser em até 30 dias. Ele pediu uma diligência para que ele apresentasse um outro parecer, porque houve um parecer dizendo que a falta da data determinada não prejudicava o pedido de CPI. E aí foi concedido, é um direito dele, ainda que ele fosse um dos acusados, para que ele apresentasse um novo parecer. E aí não apresentou e a CPI não teve prosseguimento. Agora, por outro lado, falou-se também que o vereador Geraldo Mendes e o vereador Chiquinho de Assis pararam de cobrar. Será que levaram alguma vantagem nisso? Não levou? Então, assim, eu deixo muito claro o seguinte, ninguém levou vantagem nisso. E o que aconteceu? Os vereadores, e está aqui na conclusão do relatório, o escritório, ele fala o seguinte aqui, ó, depois eu vou deixar aqui com você, está aqui, diligências cabíveis, ou seja, o que pode ser feito com esse relatório aqui? Aí ele apontou que uma cópia desse relatório deverá ser encaminhada para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Mas também eles deixam a opção para que se possa abrir uma CPI. Eles também apontaram isso aqui. Mas nada impede o Ministério Público de proclamação também. Só que o que aconteceu? Os demais vereadores, eles justificaram o não interesse pela CPI, dizendo o seguinte, o relatório já foi encaminhado para o Tribunal de Contas e também para o Ministério Público. Então, essa foi a questão. Agora, eu faço até um chamamento para a imprensa local, e aí abre um parênteses, né, que ontem foi o dia da imprensa, parabenizar aqui você, Leandro, e também os demais órgãos de imprensa do nosso município e região, né, pelo trabalho, mas eu sinto